O assunto é café agora no Agricultura BR. Olha, tivemos um ano de 2023 marcado com volumes, falando das exportações brasileiras, volumes menores embarcados e uma receita maior, uma receita que cresceu bastante. Ao mesmo passo, tivemos valores menores pagos ao cafeicultor brasileiro, bastante pressão negativa, e um ano que teve, principalmente no último semestre, as referências para os negócios em Nova York com forte queda. Para falar a respeito destes assuntos e também das expectativas para este ano de 2023, eu converso agora ao vivo pela internet com Haroldo Bonfá, analista de mercado, que participa do Agricultura BR conosco. Haroldo, um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez, um ótimo ano para você e a sua equipe. E Haroldo, nós temos essas realidades, né, que ocorreram em 2022, cafeicultor pressionado nos preços, muita preocupação com o consumo por conta da guerra, volume menor embarcado, mas receita muito maior. Bonfá, como que você avalia esse cenário? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Um excelente aí 23 para todos nós. Nós vamos precisar muito. Vai ser um ano de muitos desafios, mudanças políticas, econômicas aqui no Brasil. Lá fora, o pessoal se recuperando de um Covid aí bem significativo e temos aí toda essa dicotomia, né? Essa diferença. O ano não foi tão ruim assim para o produtor, né? Se você imaginar que nós estamos terminando o ano a R$ 1.000 uma saca de um café bom, não é tão ruim. Uma vez lembrando que no passado a gente falava que essa saca custava R$ 400, R$ 500. Temos aí oportunidades de mercado que foram obtidas aí principalmente pelas tradings, como você mencionou, né? Essas oportunidades ocorreram, o câmbio nosso, nós tivemos aí algumas desvalorizações importantes e tivemos aí umas barrigadas, como a gente fala, sobre o mercado internacional, principalmente da Colômbia, que nos permitiu aí ocupar um espaço muito importante nesse mercado. Haroldo, e quando nós trouxemos na semana passada os números, né, finais dos embarques, o cafeicultor se incomodou bastante. Nós tivemos uma redução de volume, agora as taxas percentuais eu não vou ressaltar com precisão, mas era uma ligeira queda, ficava ali na próxima 5, 6%, e teve um aumento de receita bastante relevante, o que significa que as negociações e o preço pago no mercado internacional pelo café de uma maneira geral, todos os tipos de café, não estou falando só de arábica, melhoraram. Por que que isso ocorreu em 22, tendo em vista a guerra da Ucrânia ao ser invadida pela Rússia, aos casos de Covid-19, uma lentidão danada em relação à logística global, ao que se deve esses fatores? Então, eu vejo de uma maneira positiva, achei que os nossos números de exportação foram importantes. Como eu já disse, o Brasil ocupou espaços aí que tinham permeáveis, né? Tanto nessa parte, eu falei a palavra Colômbia, também do Conilon, um pouco menos, porque ele foi muito consumido aqui no mercado interno. Eu acho que essas oportunidades ocorreram devido à grande variedade que o Brasil tem de qualidades de café. Ou seja, nós tínhamos café baratos, tínhamos café competitivos, tínhamos café de altíssima qualidade e pusemos todas essas variedades disponíveis no mercado e com isso tivemos sucesso, né? Tanto no sucesso de venda como no sucesso de representatividade. Nós temos ainda aí desafios grandes para cumprir os embarques, tivemos muitas restrições referente a frete, né? Não apenas o frete ficou caro, mas também tivemos problemas de disponibilidade nos navios, nos embarques, uma vez que houve uma ruptura dos containers que vinham principalmente da China, com a diminuição dos embarques dele, para que viesse a disponibilidade para o Brasil colocar não só café, mas outros commodities, e com isso preencher aí os nossos contratos que já foram feitos e foram muitos com um grande sucesso.
né, quando os mercados estavam muito altos, quando chegou aí a $2 a libra. Agora nós estamos aí com níveis mais baixos, por volta aí de 1,60. Não está tão ruim, mas tem aí bastante oportunidade no mercado para quem fez bastante conta, se organizou. Deixa eu ver, estamos aqui com o Haroldo Bonfá. E Haroldo, durante essa semana nós tivemos alguns elementos para falar a respeito disso, né? Uma questão está ligada aos estoques norte-americanos. Gostaria que você falasse com o nosso público por que esse estoque ele acaba trazendo ali, de certo modo, mensura o termômetro dos negócios. E uma visão, eu li no New York Times, um analista norte-americano, ele falando a respeito da lentidão no consumo de café, né, na aquisição de café, falando do mundo inteiro, o que acabou compensando um pouco a expectativa que se tinha até por ter café em menor quantidade disponível no acumulado do ano. Isso de fato aconteceu, quer dizer, uma comercialização mais lenta, compensando a falta de produto? Então, como nós abordamos há pouco, quer dizer, o volume exportado, ele sofreu algumas rupturas. Cumprimos aí os embarques que tinham que ser feitos, temos ainda embarques a serem feitos, que tudo isso refletiu de como o mercado lá fora, ou principalmente no hemisfério norte, se comportou. Ele preocupado com possíveis aumentos de preço, aumentaram a sua posição de estoques de café certificados na Bolsa. Passamos de números aí muito importantes, nós estamos trabalhando aí em números de 300, 400 mil sacas de café certificado, e hoje o nosso último número é 830 mil sacas de café certificados. Lembrando que desses 830 mil, 56% são cafés brasileiros, ou seja, cafés que tiveram a sua certificação, sua pontuação reconhecida, 40% hondurenhos, né, com quem o Brasil tomou a dianteira. No passado era 80% café hondurenho e muito menos café brasileiro, né? E com isso nós permitimos que o mercado internacional trabalhasse com outra estratégia de volume de consumo. Tivemos aí problemas de emoções em termos de Covid, vamos fazer novo lockdown, não vamos fazer, ainda bem que não fizemos o novo lockdown, não houve essa necessidade, e com isso o consumo de café para o público em geral ficou de novo estabelecido, o consumo fora de casa, tanto nessa parte de cafeteria como restaurantes, ele retomou, né? E com isso permitiu um escoamento de todo esse volume de cafés que não só o Brasil, como outras origens supriram. O que nós temos ainda que entender é que agora nós estamos passando aqui no Brasil, nessa entre safra, e que vamos ter muita expectativa sobre a safra a ser colhida em 23, que deve ocorrer por junho, julho. E nesse ínterim temos aí especulação de preço e fornecimento. Normal, toda a indústria está organizada, principalmente o pessoal lá fora trabalha com estoques longos, e com isso permite com que você tenha qualquer de ruptura ou variação um pouco negativa seja suprido, né? E tudo isso é importantíssimo para que se mantenha o volume de consumo e a qualidade, obviamente, né, desse café, que os nossos consumidores aí tenham a oportunidade de saborear um delicioso café brasileiro, né? Seja aí nas suas mais variadas qualidades. Para encerrarmos a nossa entrevista, o momento que nós temos hoje em relação ao café arábica em Nova York, suas posições e negociações, pode ser considerado normal para este período do ano e considerando todos também os efeitos que são extra-mercado do café? Eu penso que sim. Por quê? Nós estamos aí com uma variação
que vamos chamar entre $1,60 e $1,75, né? É um número que para o Brasil não é ruim para o café colombiano, né? E com isso permite, de novo, com que a gente esteja no mercado competitivamente. Sempre, obviamente, a gente quer números maiores, né? Mas, dada a conjuntura mundial e dadas as facilidades que a gente tem, eu entendo que está bem estabelecido, bem estabilizado nesse novo patamar, né? E com isso a pessoa possa aí ter uma programação tanto de investimento como de planejamento estratégico aí para o futuro.